Judas era amigo, ele confiou em Judas. Judas era o tesoureiro. Tanto que Jesus molhou o pão no vinho e falou assim: come o primeiro bocado. Na tradição da época é dizer: eu te amo, e é você que vai me trair. Nós podemos dizer que Aitofel é o Judas do Velho Testamento. E para nós entendermos o desespero, a dor no coração do rei Davi, nós temos que ler o versículo 6. Que o versículo 6 fala assim: pelo que disse, há quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Quem me dera, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Davi, por momentos, ele falou assim: olha, eu gostaria agora de fugir, sair de tudo isso. Eu não gostaria de olhar para Aitofel, eu não gostaria de sentir que um amigo me traiu. Quem me dera eu tivesse asas de pomba, fugiria, iria embora. E a gente vê que a dor foi tão grande no rei Davi, que ele por um momento, ele não sabia nem o que falava. Ele disse: olha, eu fugiria e pernoitaria no deserto. Deserto não é lugar de pomba. Ele voaria para o lugar errado. Mas o homem, quando ele é traído, ele fica sem rumo. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Quem é o Aitofel que você hoje está enfrentando? Pode ser o seu próprio filho, o filho que você tratou, cuidou, mas que hoje te abandonou. Ou será que nós somos Aitofel? Será que nós não estamos traindo o Senhor Jesus? Quantos de nós agora, se Jesus chegasse perto de você para conversar com você, será que nós estaríamos leais ao Senhor Jesus? Ou nós somos Aitofel? Mas o rei Davi, ele tinha algo tremendo com o Senhor. Ele tinha intimidade. Depois desse devaneio do rei Davi, de falar: Senhor, quem me dera eu tivesse asas de pomba, eu fugiria para o deserto. Mas ele não se foca na fuga. De repente a gente vê o rei Davi voltando e entendendo que só o Senhor poderia vir em socorro a ele. Por mais que nós tenhamos sido traídos, por mais que você tenha confiado em alguém, e aquela pessoa tenha te traído, nós só temos uma solução: buscar o Senhor. A palavra diz que, versículo 16 de Salmo 55, Davi, ele fala assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Volta para 2 Samuel 17. Só, querido, depois que Davi ora, ele tinha falado assim com Deus. Deus, quando ele recebe a notícia que Aitofel o tinha traído, ele tinha falado assim: Deus, transtorna o conselho de Aitofel. Você sabe o que Davi está dizendo?
Deus, se Absalão ouvir o conselho de Aitofel, eu estou morto. Era isso que ele está falando. Se Absalão, meu filho, que me traiu, que está me tomando o reino, se ouvir o conselho de Aitofel, não só vou perder o reino, perderei a vida, eu e meus soldados. Porque Aitofel era íntimo de Davi. Aitofel sabia os segredos do reino. Aitofel sabia das estratégias militares, ele sabia de tudo. Por isso que ele fala: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. É como você que às vezes confiou em alguém, contou os seus segredos no momento de desespero, e de repente você vê que essa vida agora se levanta contra você e começa a disseminar a sua vida. Era isso que Davi estava sentindo. Por isso que ele fala: Senhor, Absalão está lá, Aitofel está junto com ele. Primeiro conselho que Aitofel deu a Absalão foi o seguinte: Absalão, pega as mulheres de Davi, leva para o palácio, possui na frente de todo o povo, porque aí o povo vai se colocar do seu lado, vai ver que você rompeu com seu pai. Aitofel, ele de homem de Deus se transformou num homem maligno. Por isso que Malaquias, capítulo 2, versículo 1, 2, diz que o sacerdote de Deus, o pastor, qualquer homem de Deus, se ele entrar em desobediência, a bênção que ele dá, Deus transforma em maldição. Você sabia disso, querido? Está aí Malaquias, capítulo 2, versículo 1 e 2. Por isso que você não deve colocar a sua cabeça debaixo de qualquer mão que vai orar por você. Porque você está pensando, às vezes, está recebendo bênção, você está recebendo maldição sobre a sua vida. É a palavra de Deus, lê aí Malaquias capítulo 2, versículo 1, 2. Que o Senhor transforma em maldição toda a bênção que o sacerdote desobediente dá. E às vezes eu vejo vidas que querem entrar debaixo da oração de um sacerdote que está em total desobediência ao Senhor. Defende às vezes. É como se ele falasse: vem maldição sobre mim. Às vezes você tira a maldição sobre ele, ele pede: vem. É muito sério. A palavra diz que Aitofel deu um conselho para Absalão: ó Absalão, me dá 12.000 homens. É isso daqui? 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi. Vou matar somente Davi. Além de eu matar o rei, os soldados dele, depois que Davi estiver morto, eu trarei para ti, porque estarão sem rei. E o seu exército vai aumentar. O conselho dele era estrategicamente maligno. E se Absalão ouve o conselho de Aitofel, Absalão estava morto. Mas só que Absalão fez uma oração. A oração muda a história. Quando Davi falou assim: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. No momento em que Aitofel deu o conselho a Absalão, Absalão falou assim: espera aí, eu quero ouvir mais um conselho. Aí apareceu um homem de Deus por nome Uzai. E falou: não, Absalão, não é assim. E Uzai era companheiro de Davi. Deus pegou Uzai e colocou dentro do reinado de Absalão. Deus entra dentro do reinado do inimigo e faz a vitória para a sua vida. E Uzai deu outro conselho. E aí a palavra diz no contexto, você pode ler depois, que Absalão, porque Deus assim quis, o homem está sujeito à vontade de Deus,
Ele é Senhor, Ele muda qualquer história. Por mais que a coisa esteja perdida, o Senhor tem poder para transformar.